Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar da Copa do Mundo da Rússia, galera. Sabadão tivemos dois jogos, um de manhã e outro agora à tarde, terminou nos pênaltis e ficamos formados França e Bélgica, e Inglaterra e Croácia. A Croácia ganhou nos pênaltis da Rússia e desclassificou. No tempo normal foi 1-1. Na prorrogação 1-1 também, com o gol do Mário Fernandes, o brasileiro que joga na Rússia. Mas nos pênaltis a Croácia foi mais feliz, teve mais habilidade e mais sorte. Mais sorte. Para quem diz que futebol não tem sorte sim. O camisa 10 da Croácia bateu mal para Dedéu, mas mesmo assim ele fez o gol. E a Croácia se classifica. Bom, temos agora uma Eurocopa, né? Só clubes europeus. Eu falei no vídeo passado, depois do jogo da Inglaterra, estava muito chateado, pé da vida mesmo, com algumas coisas, mas cada um tem o seu posicionamento. Alguns acham que o futebol tem que ser uma cópia do futebol europeu. Outros acham que o futebol brasileiro é tudo ruim, nada presta. Só o futebol europeu que presta. E tivemos hoje agora dois clubes europeus, Croácia e a Rússia, com estilos completamente diferentes. Um que joga no contra-ataque, que é a Rússia, e um que tenta jogar bola, que é a Croácia. Desculpe. E nesse duelo entre um time que prima pela força física, e se você pegar a estatística, o time russo correu muito mais do que o time croata. Por quê? Tem menos habilidade, tem que correr mais, tem que ir pelo lado físico. É isso que a Europa faz. É isso que os países europeus fazem no futebol. Não tem muita habilidade, ele vai na força. Daqui a pouco eu vou contar um caso. E futebol completamente diferente. Inclusive, muitos dizem que a Croácia é o futebol mais parecido com o futebol brasileiro. Ué, e está na semifinal. O problema é que o povo brasileiro dá valor a tudo que é de fora. Tudo que é nosso não presta. Tudo que é nosso não presta. Então passou a Croácia, um jogo onde a Croácia, a meu ver, jogou mais, propôs o jogo, teve mais a posse de bola, tentou. A Rússia também tentou, não fez uma partida ruim dentro das suas limitações. Tecnicamente o jogo foi fraco, mas para quem gosta do futebol europeu, esse jogo foi uma beleza. Para quem gosta de força física, tática, pegado, batido, sem categoria nenhuma, sem um lance bonito, sem um drible, sem um ovinho, quem gosta desse tipo de jogo, tá feliz da vida. Eu odiei, porque o jogo foi ruim tecnicamente. Não sendo irônico com um colega que comentou aqui no canal, eu gosto de um futebol igual circo, onde tenha brincadeira, onde eu vá gostar, onde eu vá rir, um lance bonito. O campo é um picadeiro, onde tem os seus artistas. Lá no circo tem o palhaço, tem o malabarista, tem um monte, tem o mágico, tem um monte. Futebol em campo é isso, é circo sim. O meu amigo aí do canal disse, futebol não é circo, é a opinião dele. Beleza, amigo.
Só que a minha opinião é justamente o contrário. Para mim o futebol é circo, sim, tem que ter magia, tem que ter coisa diferente, senão fica mecânico, vira máquina. O time russo é máquina, tem muito pouca habilidade. Quando aparece uma habilidade, consegue resolver. O gol da Rússia, o primeiro gol da Rússia, como é que foi? Não foi mecânico, foi de habilidade. O cara fez uma tabela, pai, tum, tocou, o goleiro estava adiantado, tocou. Aquilo ali não é mecânica, aquilo ali é habilidade. Mas é muito pouco. Qual foi o jogador russo que deu um drible, fez uma jogada diferente? Você via a Croácia, o Mandzukic, Rakitic, bota o pé em cima da bola, faz uma jogada, passa por um, passa por dois, dá uma enfiada de bola. Não é, é um time que tentou se defender, mas tenta criar alguma coisa. Mas tem amigos que entendem o futebol como só tático, peça de xadrez. Não de alguns, e não sei se são muitos ou poucos, mas dizem, futebol tem que ser tático, tem que parar de enfeitar, não tem que confiar só na habilidade do jogador. Então vai fazer outra coisa, porque o futebol é habilidade. Meus amigos que acompanham o canal, vocês viram o filme sobre a vida do Pelé? Quem não viu, assiste. E lá fala sobre a Copa de 58, quando o Pelé foi campeão pela primeira vez. Mostra lá o que aconteceu, dá uma olhada no filme e olha lá o que aconteceu. O Brasil estava em 58. O Brasil estava se perdendo porque estava tentando imitar o futebol europeu. Sabe por que o futebol europeu é assim? Porque falta habilidade. Eles têm que trazer gente de fora. E o Brasil tentou cair na asneira de deixar a habilidade de lado e ir só para a tática. Como é que o Brasil ganhou a Copa de 58? Quando deixou de ser europeu e voltou a ser brasileiro. Jogar igual nosso futebol. Futebol moleque. Ganhou a Copa. São outras realidades. Lógico que é outra realidade. Completamente diferente. Mas futebol é alegria. Não é máquina. Tem que depender só da habilidade? Não. Só da habilidade? Não. Mas a habilidade é fundamental para você quebrar um sistema defensivo. Senão, vou dar até um detalhe. A minha filha estava vendo o jogo comigo ali na sala. Minha filha não entende nada de futebol, mas ela olhou para mim e falou: pai, que coisa feia. Esse time vermelho só dá bicão pro alto. O time vermelho era a Rússia. Aí, bum, dá um bico pro alto, outro bico pro alto. Isso aí que é o futebol europeu. Na bola, a Rússia chegou longe demais. Não imaginei nem que ela ia chegar às quartas de final. Chegou e ficou por um pênalti. O jogador da Rússia não pode bater uma decisão de Copa do Mundo, bater o pênalti igual ele bateu. O jogador da Rússia tá de brincadeira. Tá nervoso? Não bate. Não tá seguro? Não bate. Mas se for bater, bate pelo menos forte. O brasileiro perdeu o pênalti, mas ele bateu forte no canto, pegou mal no pé dele. Ele tentou bater no canto. Agora, bater igual o primeiro jogador da Rússia tentou bater o pênalti, tá de brincadeira. Isso é coisa séria. O jogo, sinceramente, achei a Croácia melhor, mas tecnicamente jogo fraco. Eu sempre falo, inclusive aqui no Campeonato Brasileiro, quando um time não quer jogar e o outro quer jogar, o jogo fica chato, fica feio. Aí falar, o time tem a posse de bola, mas não faz nada. Pô, não é muito fácil, o cara bota 10 lá atrás. Aí tu tem que tentar alguma coisa diferente. Se não tiver habilidade, não tiver um drible, não vai entrar na defesa adversária. Só se eles falharem, pô. E a Croácia acabou passando, foi um jogo bem parelho, onde para mim a Croácia foi melhor. Tecnicamente a Croácia é melhor. E passou a Croácia. Agora teremos na semifinal pelo menos times, são europeus,
mas times que ainda primam pela habilidade. Times que ainda primam em buscar o gol, porque muitos acham que gol é apenas um detalhe. Não. Gol é a essência do futebol. França, Bélgica, Inglaterra e a Croácia. Temos dois que já foram campeões mundiais. Tem um título só, a Inglaterra em 1966 e a Espanha e a França também, há um tempão atrás, lá com Zidane em cima do Brasil em 98. E há quanto tempo? E duas que nunca foram campeões mundiais. A Bélgica, que é uma cópia melhorada ou piorada dos times holandeses, que sempre chegaram e nunca ganharam nada, porque a Bélgica e a Holanda era uma coisa só, são até pertinhos. E a Croácia, que sempre está ali brigando, chegando perto, fala até que tem um futebol parecido com o do Brasil. Quanto a Inglaterra, que tem um time novo, veloz, alguns jogadores de habilidade, marcam bem. Para mim, qualquer um que chegar à final ali já tá legal. O que eu não queria é aqueles times retranqueiros, igual muitos gostam do futebol europeu. E tá essa semifinal. Quem vai passar? França ou Bélgica? É a menor ideia, para mim tanto faz. Taticamente eu gosto mais da França. Porém, a Bélgica, mais uma vez eu vou falar, sorte faz parte do futebol. E a Bélgica está com muita sorte. Se ela tiver com sorte de novo contra a França, ela vai passar. Agora, se tiver futebol por futebol, passa a França. Se deixar a sorte de lado, tirar a sorte, esquece a sorte, só competência, passa a França. E do outro lado, são dois times aguerridos, porém, penso eu, que no jogo Inglaterra contra a Croácia, pelo que eu vi da armação dos times, leva um pouquinho mais de fé no time da Inglaterra. Apesar de ser um time bem novo, time da Inglaterra. Então, seria uma final legal, dois campeões mundiais, França e Inglaterra. E para terminar, os amigos que viram meu canal, que eu estava meio irritado, eu tenho um pensamento muito parecido com o do Renato Gaúcho, com o do Vanderlei Luxemburgo, em relação a quê? Em relação ao futebol europeu. Eu falo futebol. O futebol. O brasileiro tem que copiar as coisas boas do futebol europeu. Que coisa boa. Vamos lá, meu amigo. Vou te fazer uma pergunta. Vou fazer algumas perguntas e depois vocês respondem aqui no canal. Futebol da Croácia, campeonato nacional da Croácia. Qual time da Croácia seria campeão aqui no Campeonato Brasileiro? Da Inglaterra. Na Inglaterra tem. Porque tem muito dinheiro. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal. 4 times. No campeonato inglês, fora esses times, de repente tem mais um ali que pode dar uma beliscada. E aí? E aí? O time da Inglaterra é o único desses aí que todos os jogadores jogam na Inglaterra. Todos eles jogam na Inglaterra. Futebol francês. Tava vendo jogos. Tira o Paris Saint-Germain, que montou um timaço, não ganhou o francês, mas não ganhou mais nada na Europa. Montou um timaço, tem muito dinheiro lá, o Sheik, muito dinheiro. Tira ali o Mônaco, né? Tira o Mônaco. O restante dos times franceses iam chegar aqui no Campeonato Brasileiro e ia ganhar mole o Campeonato Brasileiro?
Campeonato belga. A Bélgica. Qual time da Bélgica ia chegar aqui no Campeonato Brasileiro e ganhar mole? Então não pode se falar de futebol europeu. Tem que se falar de futebol de alguns clubes da Europa. Que você conta no dedo. Porque tem muito dinheiro e pegam os melhores. Eu queria ver, falar de campeonato europeu, futebol europeu, as maravilhas. É mais fácil, meu amigo, você ensinar um pereba, um cara duro, a jogar bola, ou um cara habilidoso a ter compreensão tática. Diz aí. O que é mais fácil? Você pegar um cara que para chutar ele tem que virar o corpo, tem pouca habilidade. Fazer ele ficar habilidoso, ou você pegar um cara habilidoso e ensinar ele a se comportar taticamente. O que é mais fácil? Sabe o que os europeus acham mais fácil? Pegar um cara habilidoso e ensinar taticamente. Porém, o cara pode fazer isso aqui no Brasil. Se fosse por tática, os europeus não iam vir contratar jogador brasileiro nenhum. Se fosse por parte tática, o Romário não ia jogar na Europa nunca. O Romário não ia ser melhor do mundo nunca. O Ronaldo, fenômeno, não ia ser o melhor do mundo nunca, se fosse pela parte tática. O Kaká, que foi o melhor do mundo, se enquadrou um pouquinho. Mas o que faziam com ele no Milan? Ele mesmo disse, o treinador disse, Kaká, o campo é teu, fica livre para jogar. Não usava o Kaká taticamente, usava habilidade. Ronaldinho Gaúcho não ia ser melhor do mundo se tivesse que ser tático. Outro detalhe, para quem é mais novo, sabe quando um time africano vai ganhar a Copa do Mundo? Nunca, porque o futebol europeu, percebendo que os africanos poderiam crescer muito, porque eles têm habilidade, têm velocidade e têm força física. O que o futebol europeu está fazendo com o futebol africano? Tornando o futebol africano europeu, para igualar. A seleção que se destacou um pouquinho foi Senegal, mas mesmo assim nem passou de fase. Já tivemos Senegal, antes de ser europeu, jogando futebol dela alegre, Camarões, Nigéria, futebol alegre, moleque, faltava um pouquinho de tática, mas do futebol alegre, que era só arrumar um pouquinho a tática. Foi o que os europeus fizeram? Rapo! Vamos puxar para cá. O futebol ficou europeu. Qual é a inovação da Europa? Inovação da Europa. Parte física, muita correria, tentar ocupar os espaços. O que estão fazendo hoje para tentar quebrar essa linha? Sabe o que? O que o Gerson fazia em 70. Lançamento longo. Futebol brasileiro tem que se espelhar no futebol europeu? Não, na minha visão. O futebol brasileiro tem que pegar algumas coisas que se tenha de bom. Comportamento tático deles, a obediência tática, não é nem comportamento, obediência dos jogadores taticamente. Fazer mais intercâmbios dos clubes brasileiros com os clubes europeus. Agora, imitar futebol europeu, vou concordar, nunca, nenhum clube europeu vai vir aqui no Brasil contratar um jogador porque ele é taticamente bom. O clube europeu vem aqui contratar porque o cara é tecnicamente diferente. Por isso que contrata. O próprio Real Madrid, numa entrevista do manager do Real Madrid, ele falou: o Real Madrid
contrata não só pela taça, mas pelo show, porque o Real Madrid gosta de dar espetáculo. Aí vem o meu amigo falar que o futebol não é circo. Então o Real Madrid é um circo, porque o próprio manager falou, para dar espetáculo. Se não fosse para dar espetáculo, ele não tinha o Cristiano Ronaldo. Então, meus amigos, essa é a minha visão. O futebol europeu usa muita força, muita correria, compreensão tática, comportamento tático, muito. Tem que todo mundo fazer certinho aquilo, ao pé da linha. Por quê? Porque falta habilidade. Quando não tem essa habilidade, ele contrata jogadores de fora. Até jogadores da própria Europa, mas que tem um pouquinho mais de habilidade. Isso você conta no dedo dos times. Então não é o futebol europeu. É ali um monopólio. Monopólio não. É ali uma associação de alguns clubes que fazem esse tipo de futebol. Vamos lá. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid um pouco. Aí tu vai, Manchester City. Pô, por que o Manchester City contratou o Manchester City não? O Manchester City contratou o Gabriel Jesus. O Agüero. Por quê? Porque eles são taticamente bom. Por causa da técnica. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, contratou o Real Madrid, contratou o Neymar para quê? O Real Madrid quer contratar ele para quê? O Juventus quer contratar o Cristiano Ronaldo por quê? Porque ele é taticamente bom. Porra. Tática é importante, mas tática a gente pode usar aqui no Brasil. Não precisa ir lá para fora para aprender tática, pô. É por isso que eu concordo com o Renato Gaúcho e com o Vanderlei. Precisa ir lá para fora. Tem que valorizar o que a gente sempre teve, que foi habilidade. E um outro detalhe para terminar. O povo brasileiro adora ser enganado. Adora ser enganado. Adora. E 90% da culpa é da mídia. Eu vou dizer por quê. Porque a mídia tem que deixar o futebol brasileiro no chão e fazer o futebol europeu crescer para vender. Porque a Globo contrata esses jogos europeus. Então, se ele falar que o jogo europeu é ruim, ninguém vai querer ver. Ninguém vai querer ver. Sport TV, Sport Interativo, Fox Sports, todos esses enaltecem o futebol do exterior, o futebol europeu, para quê? Para poder vender. Comece a marcar, meu amigo. Eu vou começar no canal aqui, exemplo. A gente vira e mexe, fazer uns debates de futebol europeu e futebol brasileiro. Futebol europeu, quando eu falo, é no geral. A Europa é imensa. Aí temos Campeonato Espanhol, 2, 3 times. Campeonato Francês, 2, 3 times. Campeonato Inglês, 4 times. E aí? O português. O time de Portugal não chega a lugar nenhum há muito tempo. O italiano, a Juventus, aí a Nápoles voltou a aparecer ali, mas e aí? Aquilo ali, a Europa é enorme. Isso é só um ponto de vista, galera. Só um ponto de vista. O trabalho do Tite foi muito bem feito, pegou uma seleção toda quebrada, perdeu muito pouco, perdeu acho que 6 vezes, parece. E uma das vezes foi pela Bélgica. Vou falar de novo. Sorte existe no futebol? Sim. E a Bélgica deu sorte. Eu quero ver a Bélgica jogar contra a França sem contar com a sorte. Só com a técnica e tática. Se a Bélgica deixar a sorte de lado, a França vai ganhar com certa facilidade. Pô, Magrão, tu tá com a raiva da Bélgica. Não tô. A Bélgica do meio para frente é muito bom, mas atrás dá muito espaço. E eu não sei se a França tá com falta de sorte igual o Brasil e a incompetência que os atacantes do Brasil tiveram. Se o Brasil tá com um pouquinho mais de sorte, ou a Bélgica com um pouquinho menos de sorte, o Brasil tinha virado o jogo. Mas, vou ser bem sincero, eu fico mais chateado quando o meu time de coração perde do que a seleção brasileira. Na boa. O Flamengo perde, pô, eu fico chateado, coisa e tal. Fico até mais tempo. A seleção brasileira perdeu, pô, é legal. Tá, tranquilo. Vai de futebol mais tranquilo. Mexe mais com a paixão o time.
Mas aqui não dá, sinceramente, meus amigos, não dá para me ficar aceitando. É ficar falando que tá tudo errado aqui no Brasil. Não é que você não tenha que olhar para o futebol europeu. Não é. Pô, mas lá não é uma maravilha, bicho. Pega o Real Madrid, só bota os espanhóis. Só os espanhóis. Não vai jogar no Real Madrid mais nenhum estrangeiro, só da Espanha. Na Inglaterra, só os ingleses. Hoje, a seleção mais forte, se for fazer assim, é a Inglaterra. Porque todos da seleção jogam na Inglaterra. A França. Pega o time, a seleção francesa, e coloca só os jogadores que jogam na França. Tu vai ter ali o Mbappé, ali no Paris Saint-Germain. E aí? Um outro, um monte ali não vai estar mais. A zaga, meio de campo. Seleção da Bélgica. Pega a seleção da Bélgica. Pega só os jogadores que jogam na Bélgica. Não vai ter ninguém. Joga todo mundo fora. Eu tenho que parar para pensar que muito dessa fama do futebol europeu é de alguns times, e é muito da mídia, para vender imagem, porque é tudo vínculo com dinheiro. Futebol é segundo plano, é imagem. Por isso que procuram jogar o nosso futebol por ralo e enaltecer o da Europa. Aqui tem falhas, lógico que tem. Pô, começa a ver os times pequenos da Inglaterra, da França. Pega os jogos, vê se os jogos são bons. Os jogos são horrorosos. Pô. Uma pelada, pior do que aqui. Então, na boa, ninguém vai me convencer. O futebol brasileiro tem que melhorar? Lógico que tem. Pô, mas não perde em nada. Nem tática e muito menos tecnicamente para nenhum time europeu. Só que eles têm mais dinheiro. Eles pegam os melhores de habilidade, não de tática, de habilidade e colocam um time. Aí, se fosse assim, aqui, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, todos eles tivessem esse dinheiro todo, puxassem Cristiano Ronaldo, Neymar, Modric, pegasse esses caras todos e botassem no time, porra, mas também é fácil. Então, meus amigos, semifinal feito. Bélgica e França, Inglaterra e Croácia. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E quando acabar a Copa, vira e mexe, eu vou estar soltando aqui uns debates sobre campeonato europeu e brasileiro para a gente ir trocando essa ideia sobre isso. Campeonato Brasileiro, enfim, daqui a pouco começa. Copa do Mundo, graças a Deus, está começando a chegar ao seu final. Ah, só mais jogo terça, quarta, depois sábado, domingo, e acabou e volta o nosso bom e maravilhoso Campeonato Brasileiro dos times brasileiros. Vocês que preferem tudo da Europa, faz um favor, não vê o jogo do Campeonato Brasileiro. Não vê. Porque vocês devem odiar. Devem odiar. Isso eu falo para qualquer um. Qualquer um. Mas isso é minha opinião. Minha opinião. Única e exclusivamente minha opinião. Só que ninguém vai colocar na minha cabeça que um clube europeu vem aqui contratar o jogador brasileiro porque ele é taticamente bom. Pô, arrego, né? Grande abraço, até mais, fui, tchau, valeu.